Fala pessoal, tudo bom? Mais um episódio do TopoCast na área. Hoje nós vamos entrevistar a minha, advogada, a doutora Juliana Matias, advogada na Camargo Advogados, especialista em relações de trabalho e privacidade e proteção de dados. Vamos falar um pouco sobre LGPD. E já como que é de costume, nós sempre iniciamos com uma frase, e a frase nossa hoje é: para se chegar aonde quer que seja, não é preciso utilizar a força. Muitas das vezes é somente o argumento, né? Muitas vezes, gostei de ver. Tudo bom, doutora? Tudo jóia, bom dia. Primeiro agradecer pelo convite e vamos bater papo, vamos trocar experiência. É isso aí. Fala para nós quem é a doutora Juliana, por que decidiu se tornar advogada, se antes de advocacia fez alguma outra coisa. Vamos destrinchar um pouco a sua história aí. Vamos lá. Na verdade, acho que eu meio que nasci advogada sem saber que era advogada. Eu sempre gostei muito de defender os direitos, o que é certo é certo. Eu acho que eu já tinha essa coisa de justiça desde sempre. Mas, como você perguntou se eu fiz alguma coisa antes, fiz. Então, a minha primeira formação, na verdade, é nutrição. Não tem absolutamente nada a ver. Não se conversam de nenhuma forma. Não. Então, a minha primeira formação foi nutrição. Fiz todos os estágios, estágio hospital, estágio empresa. Mas eu achei que era muita coisa, muito difícil. Na verdade, eu acho que trabalhar com comida é muito complicado, porque você sempre... É muito difícil agradar todo mundo, né? Você está sempre ali na berlinda. E eu achava aquilo muito complicado. Afinal, lidar com gente é complicado. Mas eu desisti por conta disso. Era muito difícil. Eu achava que você agradar o gosto ali, né? O paladar humano, eu achava uma tarefa muito complicada, fora os riscos, enfim. Mas eu era muito nova e falei, não é isso para mim. E aí parti para o direito. E a minha primeira paixão dentro do direito foi o direito do trabalho. Então, acho que até por conta dessas questões de justiça, eu acho que o nosso país, infelizmente, por vezes ele acaba obrigando o empresário a não cumprir as leis. Eu não vou dizer que o empresário não tem outras soluções, mas às vezes para que o negócio dele sobreviva, às vezes ele é obrigado a burlar algumas leis. Mas isso me incomodava muito, então acho que a minha primeira paixão ali foi o direito do trabalho, e ao longo dos anos eu fui me aperfeiçoando, fui conhecendo outras áreas e fui entendendo também não só o lado do trabalhador, mas o lado do empresário, vendo que é muito difícil empreender no nosso país. O nosso país, ele não ajuda o empresário a cumprir as leis, né? É tudo muito difícil, é uma carga tributária muito pesada, é uma série de exigências muito pesada e muitas vezes, acho que todas as vezes, o empresário não tem essa contrapartida. E acabei me apaixonando depois de um tempo, advogando em direito do trabalho, pelo direito empresarial, pelas possibilidades, pela defesa em si dos direitos do empreendedor. Então, aí acho que começa um pouquinho da minha história. Entendi. E essa transição sua de carreira de nutricionista para a advocacia, você falou que gostava muito de defender os direitos, as pessoas e tudo mais. Mas quando que veio a luzinha, falou assim, não vai dar, e aí você automaticamente já decidiu pelo direito ou ficou indecisa, teve uma conversa ali com a família? O que a família achou também, nessa transição? Pô, fez lá tantos anos de nutrição e agora vai ter que começar tudo de novo. Como que foi essa parte aí? Na verdade, eu não cheguei a atuar, como nutricionista. Então, eu fiz os estágios. Os estágios são longos, né? Então, são 6 meses de empresa e 6 meses de hospital. E esse estágio já foi o suficiente, porque você acaba desempenhando a função como realmente você vai fazer na prática, e já foi o suficiente para eu enxergar que não era aquilo que eu queria. Então, eu não cheguei a ter uma carreira como nutricionista, realmente foram só os estágios, e eu falei, não, isso não é para mim. Foram 4 anos de investimento, 4 anos de muito estudo, mas a minha família abraçou a ideia, olha, se não é isso que está te fazendo feliz, vamos partir aí para um outro lado, mas o que é que você quer de fato?
E aí, em algum momento, aquilo que eu falei, parei para pensar o que poderia fazer ali o meu olho brilhar, o que poderia fazer o coração palpitar. E aí vinham essas questões do direito em si, né? De fazer justiça, de defender direitos, de buscar direitos. E aí eu acho que, de fato, a advogada que estava ali, que eu nem sabia que existia, começou a falar, olha, eu acho que esse caminho aqui, né? Comecei ali, talvez, pensando na área de concursos, pensei em seguir essa carreira, pensei na área da magistratura, mas depois, quando eu realmente comecei a fazer estágio, quando eu comecei a atuar, eu vi que não, que era do lado de cá, do lado da mesa, do lado de defender os direitos, é aquilo que me apaixonava. Então, a gente aprende na faculdade, erroneamente, eu acho até, que sempre... quem perde a causa é o cliente, quem perde o processo não é o advogado, mas eu tenho muita paixão por aquilo que eu faço, sempre fui assim, e eu realmente levo como se fosse meu. Eu acho que esse é o que faz o diferencial na minha carreira. Não é do cliente, é meu. Então, enquanto eu estou, vou usar nós aqui de exemplos, mas enquanto eu estou na Valentina, eu sou Valentina. Enquanto eu estiver na outra empresa, eu sou aquela empresa. Então, não tem muito esse diferencial para mim de, é do cliente, não, é meu. Então, eu gosto de sentir aquela questão de resolver, de fazer a diferença no negócio, trazer ali alguma solução para o empresário que possa fazer o negócio dele crescer. Porque as pessoas têm muito a visão de que o advogado é para resolver problema, né? O advogado é para apagar o incêndio, né? E aí a pessoa fala, eu vou procurar o advogado quando, na maioria das vezes, já não tem mais solução. E eu gosto de mostrar para o empresário que dá para a gente fazer o caminho inverso. Que com o advogado, antes do incêndio, o incêndio não vai acontecer. E eu até escutei uma frase esses dias que eu achei muito interessante, e eu acho que ela cabe para o nosso diálogo aqui, que é o seguinte: uma pessoa perguntou para uma outra muito inteligente o que ele achava mais interessante. Ser inteligente ou ser sábio, né? Se ele pudesse escolher entre a sabedoria e a inteligência, qual dos dois ele compraria? E essa pessoa, muito sabiamente, disse o seguinte: o inteligente consegue sair de armadilhas que o sábio jamais cairia. Então, a visão que eu acho que o empresário, que é legal levar para o empresário, é exatamente isso. Não adianta você ser inteligente na sua jornada empreendedora. É legal você ser sábio, você economiza muito caminho. E quando você tem um advogado, uma consultoria do seu lado, você consegue fazer isso girar. Então, é isso que me move, conseguir mostrar para o empresário que com estratégia ele não precisa apagar incêndio, ele pode evitar, nunca ter um incêndio e ainda ter muito mais lucratividade, ter muito mais regularidade, estar confortável com as leis. Então é isso que eu acho que é bacana, é isso que me move dentro do direito. E aí você fez a sua prova da OAB voltada para o direito trabalhista. Sim, quando eu fiz a minha prova foi voltada para o direito do trabalho. Atuei muitos anos como advogada de reclamante, que a gente fala que é o funcionário, né? Então eu falo que eu tenho conhecimento dos dois lados da mesa. Então eu sei muito bem o quanto um funcionário, às vezes ele tem direito, e sei também o quanto às vezes um funcionário é capaz de mentir e até inventar, enfim, criar histórias para poder realmente ter vantagens. Então eu consigo ver esses dois lados. Então eu atuei uns 10 anos pelo reclamante, fazendo, né, contra empresas, e depois passei para essa transição do direito empresarial. Por que você decidiu entrar na área de direito empresarial e não continuar na área de reclamante, né, que é do funcionário? Exatamente por isso que eu acabei de dizer, essa paixão por ver transformação, por poder levar estratégia, porque você vê que no nosso país muitas vezes as pessoas e os empresários no geral, eles cometem erros não por vontade, mas por falta de conhecimento. E aí você consegue fazer um trabalho muito legal quando você consegue mostrar para o empresário que dá para ele seguir
as leis, que dá para ele adequar, se ele não apagar só incêndio. Se ele começar ali, desde o começo, desde quando o negócio é pequeno, ele começar a levar a coisa mais organizada, você consegue ter um melhor resultado. E é isso que me apaixona, ver grandes transformações. E não só para quem está começando, às vezes você pega empresas que estão há muitos anos no mercado e você consegue achar uma estratégia para que ele crie um novo negócio, para que ele adapte o negócio à realidade. Então, assim, a minha motivação principal no direito empresarial é ver a transformação que a gente pode proporcionar dentro dos negócios. E aí, quando você foi para o direito empresarial, você já foi para Camargo ou foi para uma outra empresa? Na verdade, eu já tinha alguma experiência numa outra empresa. Eu trabalhei até 2016, que foi quando a minha filha nasceu. Eu sempre trabalhei em São Paulo. Trabalhava num grande escritório e esse escritório ele era misto. Ele atendia tanto pessoas físicas como pessoa jurídica. Isso, então eu fazia um pouco dos dois. Atuei ali com grandes empresas, muitas redes de supermercados. Então, a gente fazia muito essa parte empresarial de supermercados. E depois que a minha filha nasceu, eu fiz uma pausa. Parei durante 3 anos para ser mãe. Então, dei uma pausa ali na carreira. Foi 3 anos sabáticos. Foram 3 anos sabáticos. Na verdade, eu me surpreendi, porque eu trabalho desde os 15 anos, nunca tinha parado e achava que era tranquilo, né? Pensei que ser mãe era comercial de margarina. Você vai ficar em casa, você vai cuidar do bebê. Vai ser aquela coisa bonita, Exatamente. Passarinho cantando. Passarinho cantando, você vai passear no parque de manhã. A criança sempre cheirosa. Exatamente. E aí eu descobri os percalços de ser mãe, eu descobri que é mais difícil do que ser advogada. Bem mais difícil. Eu tenho uma história bem bacana de ser pai, né? Fui um pai novo também, fui pai com 21 anos, se eu não me engano. 21 anos, fui pai. E, cara, a minha filha, né, ela fazia o número 2 de arrebentar à noite, né? E aí eu lembro um episódio, né, que a minha ex-mulher me acordou, falou, me ajuda aqui e tal. Quando tirou, a bichinha tava falando a palavra certa, tava cagada até a nuca. Falei, eita, nossa, como que vai fazer isso? Aí, eu não sabia que o body, você consegue, né, ele tem uma aba aqui pra você tirar o body por baixo e tudo, né? Eu, como falei, né, pai de primeira viagem, não sabia de nada. Fez o mais difícil. Fui lá, peguei a tesoura, taquei a tesoura no body de fora a fora. Falei, pronto, lá essa menina. Não, são coisas que só a maternidade traz para você. Eu descobri nos meus 3 anos sabáticos aí que era muito mais fácil acordar às 6 da manhã, ir para São Paulo, fazer audiência, do que ficar em casa. É muito difícil, assim. Falo, tem gente que realmente tem o dom, que nasceu para isso, não é o meu caso. Então, amo minha filha, amo a maternidade, mas essa história de que o pessoal tem de romantizar a maternidade, não, eu não tenho. Eu amei ser mãe durante esses 3 anos, amei ver a minha filha poder dar os primeiros passos, falar as primeiras palavras, mas a rotina de casa, detestei. Não me vejo fazendo isso de novo. Eu não gostei dessa parte da rotina de ser mãe, não romantizo isso não. Então, e aí fiquei, quando ela realmente estava com 3 aninhos, ela quis ir para a escola, super independente, falou, mamãe, quero ir para a escola, e aí o primeiro dia que eu deixei ela na escola, eu falei, bom, isso não vai durar, e durou, ela foi, nem olhou para trás, nem falou tchau. E eu falei, tá, e agora? O que eu faço, né? Não tem mais razão para ficar em casa. E aí, de fato, eu resolvi voltar. Eu falei, não, agora eu vou voltar para minha atividade, mas eu não queria mais essa rotina de São Paulo, essa loucura de, fala, você sai hoje para chegar amanhã. E aí eu já tinha uma certa paixão pela Camargo, já era um escritório que eu admirava, sabia que era um escritório grande dentro de Arujá, que era o maior escritório, já acompanhava a história do fundador, enfim. Mas nunca tinha acontecido de realmente eu ter mandado um currículo ou realmente ter procurado o escritório. E aí eu falei, bom, se for realmente para voltar a trabalhar, eu quero ter qualidade de vida, quero estar próxima à minha família. E aí veio a oportunidade de realmente estar na Camargo. E acabou acontecendo, uma feliz coincidência. De fato, eu os procurei. E acabou acontecendo quando eu iniciei lá. A princípio, a proposta era que eu atuasse só com o direito do trabalho.
E aí a coisa foi crescendo, enfim, eu tinha alguma outra experiência, veio a questão da LGPD, que também surgiu aí em 2018, então eu já vim estudando, já vim olhando essa questão de dados, essa questão de todo lugar que a gente chega, dá seu nome, dá seu CPF, isso me incomodava particularmente e eu queria entender melhor, e aí eu comecei a estudar muito, fiz uma pós-graduação específica em proteção de dados, na adequação da LGPD, e aí os campos foram ampliando, né? E aí você acaba tendo contato com outras áreas. Então, hoje, eu tenho aí o conhecimento com a área empresarial praticamente toda, né? Claro que você tem, nós temos departamentos específicos, então nós temos profissionais amplamente específicos para cada área, mas hoje a gente consegue conduzir aí o empresário para o melhor caminho em todas as áreas. Então, na área de proteção de dados, na área de direito tributário, na área civil, que inclui os contratos, a gente consegue conduzir aí, com o time da Camargo, eu consigo conduzir isso muito bem nas empresas que a gente atende. Falando de advocacia em geral, que é o nosso tema, né? Qual que é os erros mais comuns que o empresário comete que dá para ser ajustado? Muito legal isso, Lucas. Eu acho que é um ponto assim super importante. Eu acho que o seu podcast ele traz não só a questão do bate-papo, mas a questão de conhecimento, de Sim. trocar, de network. Então eu acho que assim tem algumas dicas. Eu falo que elas são muito simples. Elas são tão simples que às vezes elas passam desapercebido pelo empresário, né? Só que elas fazem grande diferença ao longo do tempo aí na atuação empresarial. Então, a primeira delas é contratos. Contrato, ele é o coração de qualquer empresa. Infelizmente, a gente tem muito hábito no Brasil de levar as coisas, às vezes, meio que no fio do bigode, na palavra, e não é assim que funciona. A gente só descobre o tamanho do problema quando ele realmente acontece e quando você fala, puxa, mas eu não tenho um contrato para executar. Então, a dica número 1 aqui que eu daria para todos os empresários, seus contratos, sejam eles com os seus funcionários, sejam eles com os seus prestadores de serviços, com a sua contabilidade, que é a coisa mais simples. Eu encontro muito isso nas empresas em função da LGPD. A gente acaba passando por todos os contratos e às vezes eu falo assim, e o contrato com o seu contador? Nossa, doutora, nem tenho. Conheço ele há tanto tempo que eu não tenho. Mas é uma questão importante. O seu contador, ele trabalha com dados dos seus funcionários, ele te presta um serviço, ele tem algumas responsabilidades, vamos colocar assim, em função dos tributos, não na responsabilidade em função do pagamento, mas ele tem responsabilidade em função da geração, muitas vezes, das guias. Então, seus contratos. Então, a minha dica número 1 é: preste atenção, formule contratos para todas as suas relações. Então, com os seus funcionários, obviamente, a gente sabe que não é esse o cenário real, mas não tenha funcionários irregulares dentro da sua empresa. Registre os seus funcionários. Se você vai contratar uma empresa para terceirizar, tenha um contato com essa terceirizada. Se você tem uma portaria terceirizada, tenha contrato. Então, lição número 1 aí é contratos. Então, acho que a dica que a gente poderia dar é contratos mesmo. Então, esse eu acho que é o principal ponto para o empresário. Outras questões que a gente tem que prestar atenção, e aí não tem muito como a gente fugir, né? Parece propaganda, mas eu falo, tenha uma assessoria jurídica. Se você não pode contratar um advogado full-time, se você não pode contratar um advogado para te manter ali uma consultoria mensal, o que eu orientaria? Faça pelo menos consultas para assuntos específicos. Você vai fechar um grande negócio, você vai fazer uma locação, você vai comprar uma sede, consulte um advogado, tenha uma orientação, mantenha como eu vou dizer, mais organizado possível as suas relações com outras pessoas. Tá? Bacana. E aí você atuou nos dois, vamos dizer assim, os dois polos, né? Os dois extremos, reclamada e reclamante. Qual que foi o episódio mais inusitado, assim, do reclamante? Olha, são vários, mas assim, tem algumas histórias que são bem emblemáticas. Eu sempre brinco que você advogar para reclamante é sempre uma caixinha de surpresas, né? Eles mentem muito, né?
tem os dois lados da moeda. Sim. Tem gente que mente, sim, como eu disse. Tem empresas que também mentem. Sim. Então, assim, você tem caixinhas de... É sempre uma novela mexicana. Você não sabe qual é realmente o final. Por quê? Quando você é um bom advogado, você compra a história do seu cliente, né? Ele chega ali e fala, olha, eu fazia hora extra, eu não tinha isso, eu não tinha direito. Nossa, E aí, quando você é um bom advogado, o que você faz? Você compra aquela verdade... Até porque, para você trabalhar com mais empenho, você vai ali 110% de que ele está dizendo que ele fazia hora extra e não recebia, de que ele não tinha hora de almoço, de que ele não tinha vale-refeição, de que ele não tinha olerite, de que ele não era registrado. E aí você surpreende, porque às vezes você chega na audiência e aí é 110% ao contrário. Ele não fazia hora extra, ele tinha olerite, ele recebia o vale-refeição, ele fala que trabalhava 12 horas por dia, na verdade, mal ele trabalhava 6. Ele fala que ele foi demitido sem justa causa, e aí quando você olha lá, você vê até que a empresa foi tolerante demais até aplicar uma justa causa. Então, assim, casos emblemáticos aqui e variados, mas uma situação que eu me lembro muito bem foi de um reclamante, que ele trabalhava para um laboratório famoso em São Paulo, e ele era radiologista. Então, o radiologista, ele tem uma carga As suas peculiaridades. Exatamente. Né? Ele tem uma carga de trabalho diferenciada, ele tem periculosidade, enfim, ele tem uma... Periculosidade não, me corrija. Ele tem insalubridade, ele tem uma jornada diferenciada em função dos outros trabalhadores. E esse reclamante nos procurou, nós fizemos uma reclamação trabalhista, e ele dizia que ele trabalhava para vários laboratórios, que na verdade era um só, enfim, tinha uma série de pedidos. E ele dizia que ele não tinha olerite, de que ele não cumpria a jornada especial de que ele tinha direito, enfim. Chegamos pedindo lá. R$500 mil. Exatamente. Era um valor bem expressivo, era uma reclamação bem grande, porque ele estava já um longo período, e aí eram 5, 6 empresas, de fato, que eram do mesmo grupo. E ele disse para mim que ele não tinha o registro devido, de que ele não estava ali com umas questões ok. Chegamos para a audiência. Naquele tempo a gente ainda não estava no digital, porque hoje tudo é fácil. Eu até brinco com os estagiários hoje que vida de estagiário é moleza. Na nossa época a gente tinha que ir para o fórum, literalmente encostar o umbigo no balcão, pegar volumes e volumes e volumes de processo. Então hoje eu falo, a vida deles é bem boa, eles entram ali no laptop, consultam. Mas nesse caso aí a empresa chegou com aquela defesa deste tamanho. E aí, corrija se eu estiver errado, né? Mas tem uma série de advogado que é muito famosa, que é a Suits. Sim. Né? E o Harvey, ele é do direito empresarial, né? E aí, quando ele ia fazer um processo, ele requeria as provas, o processo em questão, né? Aí a empresa mandava caixas e mais caixas, né? Porque... A informação verdadeira estava bem enterrada dentro da situação. O direito americano ele é um pouco mais diferente que o nosso, porque o nosso direito ele não permite surpresa, né? Embora a gente tenha uma a cada audiência. Mas na regra, vamos dizer assim, o nosso direito não tem essa coisa do tribunal americano que você entra a porta dentro ou você surge com uma prova no último minuto. Essa é uma diferença bem grande que a gente tem do nosso direito para o direito americano. Tudo nosso tem que ter antecedência, tem que ser dentro do prazo. Eu não posso chegar na hora da audiência, né, no meio da audiência e surgir com a prova. Mas o que acontece para o nosso efeito surpresa? Nesse caso, por exemplo, o reclamante me dizia que ele não tinha nada. E aí a empresa chegou com aquele calhamaço de documentos que nessa época tinha. Então você, por exemplo, às vezes você chegava a juntar 300, 400 documentos numa defesa. E aí o cara chegava ali na hora da audiência, entregava a defesa, e aí o juiz muitas vezes não te dava prazo para você olhar isso, ele queria que você olhasse ali na hora. E aí você começava a folhear tudo aquilo ali. E nesse caso específico, ele dizia que ele era empregado, ele pedia vínculo. E aí, num desses documentos, eu começo a folhear lá, né? 2 horas depois, aí eu chego num documento em que ele tinha assinado um documento em que ele fazia parte de uma cooperativa. Então, a alegação da empresa é que, na verdade, ele era sócio. Então, ele era um cooperado, não tinha como ele estar pedindo vínculo trabalhista. Na verdade, ele era um cooperado.
E aí você faz aquela cara de surpresa e você fala assim, tá, mas eu te perguntei, né, se você havia assinado alguma coisa. E aí no meio da audiência eu fiquei com aquela cara de ué, tá, como assim você, né, você não é funcionário, mas você é sócio, então, da empresa? E aí ele vira pra mim com a maior calma do mundo, mas doutora, eu falei pra senhora que eu assinei uns papéis lá. E aí, aquele momento que você fica assim, como assim uns papéis lá? Primeiro que ele não tinha falado que ele tinha assinado uns papéis lá. Muito menos que isso o tornava sócio em algum momento. E aí, o que eu tinha por hábito e o que me salvou neste momento? Eu sempre tive por hábito fazer uma entrevista com o reclamante e pedir para que eles assinassem no final. Porque, ó, tudo que você Com tá me todas as dizendo, informações que ele exatamente, estava você tá me dizendo, alegando. você está me dizendo isso. Por quê? Numa eventual situação como essa, eu poderia responder junto com ele. Peraí, o cara tava mentindo, a senhora tá defendendo, e aí, como é que fica, doutora? E aí, eu sempre levava isso pra audiência, prevendo que um dia eu pudesse usar, mas eu imaginava que não fosse usar nunca. E nesse dia, o juiz olhou pra mim e falou, tá, doutora, e aí? O teu reclamante aí, ele é sócio, então? E a senhora tá pleiteando aí vínculo? Falei, não, excelência, em nenhum momento. Aí eu tirei a entrevista, falei, ó, em nenhum momento eu tinha Conhecimento conhecimento dessa situação. E aí, na verdade, depois a coisa foi muito mais a fundo. De fato, a empresa havia ludibriado ele. Enfim, a situação né, foi ficando tão nebulosa que o juiz parou a audiência e falou, bom, doutora, a senhora está tão surpresa quanto eu. Estou vendo que a senhora está com uma cara de interrogação maior do que a minha. Eu vou pedir para que a audiência seja pausada e eu vou para a empresa agora. Eu vou fazer uma diligência, eu vou converter a audiência em diligência e eu vou para a empresa agora. E falou para o advogado da empresa. Só que eu estou indo lá, eu vou com o fiscal do trabalho, eu vou com o Ministério do Trabalho, eu vou achar coisas lá. E aí, como é que a gente resolve essa situação? Obviamente, né, num jeito brasileiro de dizer, a coisa acabou em pizza, a empresa fez um acordo, porque obviamente ela não queria que o juiz saísse da sala dela e fosse até a empresa, né? Ela fez um acordo bastante substancial, mas olha quantas coisas você pode ser surpreendido como advogado quando você advoga para reclamante. Testemunha, olha, a gente aprende na faculdade que ela é a pior das provas. E é verdade. É a que menos tem valor. Exatamente. Quantas vezes você não põe um processo a perder por causa de um mau testemunho? Seja por conta do preposto da empresa, que às vezes fala uma besteira, ou a própria testemunha da empresa vai e fala uma besteira. A testemunha do reclamante, às vezes você está com tudo certinho, tudo bonitinho. Né, o famoso, a causa tá ganha, né? Que o pessoal gosta tanto de dizer. Nossa, tá tudo bonitinho. E aí a testemunha solta aquela bomba e você fala, nossa. E aí você não tem o que fazer. Até o juiz olha para você com cara de pena e fala, puxa, se ele pudesse falar, ele falaria, você trabalhou tão bonitinho, mas você vai perder. Né? Falando de reclamante, né, eu tive um processo trabalhista há 1 ano, 2 anos atrás, onde o rapaz ficou 4 meses. E aí ele pedia, se não me engano, 40 mil reais. E aí chegamos na audiência, levei tudo certinho, né? E aí o juiz olhou para o advogado da reclamante, né? Falou assim, doutora, a senhora sabe fazer conta? Aí a advogada falou, sim, doutor. Falou assim, então, porque eu não estou achando base de cálculo aqui sobre os valores que você está solicitando mediante ao tempo de serviço dele. Aí falou que não fazia hora extra, falou que fazia hora extra, não tinha horário do almoço, aí nós fomos com todos os documentos e falou assim, doutora, se tudo aquilo que você está falando for verdade, e se for verdade, a causa não é de 40 mil. A causa vai dar uns 15 mil reais, mais ou menos. Não, doutor, falei, não, vamos fazer as contas junto. Aí o juiz debulhou a advogada. Então, tem um acordo? Aí a advogada em questão falou assim, Lucas, oferece 800 reais, já morre isso aí, acabou. Eu falei, 800 reais. Só que em 2 vezes. Aí o moleque falou, não, tá bom, eu pego. Aí eu olho pro advogado assim e falo, o que deu na cabeça dela? Sabe, pra ganhar 30% de 800 reais Mas, infelizmente, a gente tem muita, o que a gente chama de aventura jurídica.
né? Isso tem sido coibido. A Justiça do Trabalho, embora tenha aí as suas idas e vindas com os honorários, mas a Justiça tem, de alguma forma, a Justiça do Trabalho tem dado uma coibida. Primeiro nessas indenizações exorbitantes, e nos pedidos também, em função das verbas de sucumbência. Agora o pessoal tem prestado um pouco mais de atenção nessa questão, mas infelizmente ainda tem muito aventureiro jurídico, né? O reclamante chega, ele conta aquela história, o advogado às vezes não se detém em verificar. Obviamente você não tem como dar uma de detetive, né? E saber até onde aquilo é verdade. Às vezes você não tem realmente as provas ali, aquilo está em poder da empresa, você só sabe ali a história que te conta. Mas algumas coisas você tem que ter um certo cuidado, você tem que ter um certo pudor. Obviamente, defender o direito do seu cliente, mas dentro de uma realidade. A gente sabe que tem muito aventureiro, sim. A gente sabe que, assim como em todas as outras profissões, tem o mau médico, tem o mau professor, tem o mau empresário, tem o mau advogado. Então, ele vai e coloca ali, muitas vezes, um valor exorbitante para realmente engordar ali aquela inicial, para já forçar um acordo, para já... É um caminho. Não é o caminho mais ético, mas é o caminho que muitas vezes... infelizmente, acabam usando. E aí o que acontece? Também é outra coisa que acaba desestimulando os bons acordos que poderiam vir da Justiça do Trabalho. Aquele que realmente poderia ser pagos os valores justos, porque a gente sabe que também, às vezes, tem muitos valores que são vis, né? Às vezes o reclamante tem direito, sei lá, 100 mil reais. E a empresa, às vezes, conhece ali da necessidade, sabe que o cara... que ela deve os 100 mil, mas que o cara tem a necessidade e que 10 mil ali vai ajudar ele. Ele acaba aceitando. Eu conheço um empresário, não tenho tanta intimidade com ele nem amizade, mas uma vez num bate-papo ele falou que mandava embora e não pagava direito. Eu falei assim, não, porque eu sei que vai colocar na justiça, depois tem que pagar 50 mil, depois eu faço um acordo com ele de 10, 15 mil e sai mais barato. Infelizmente, essa realidade que eu falo para você que eu não gosto, e é a realidade que eu gosto de inverter, mostrar para o empresário que esse não é o melhor caminho, né? Ainda que ele ache que financeiramente, pelo menos num primeiro momento, pareça vantajoso, mas não é assim que a banda toca. Eu acho que você regularizar isso sempre ainda é o melhor negócio. Mas, infelizmente, tem gente que vive ali na balança. Ele calcula ali entre lucro e prejuízo, ele prefere assumir esse risco, né? Eu tenho 50 funcionários, eu vou demitir os 50, não vou pagar nada para ninguém. Se 10, que é mais ou menos a conta que ele vai fazer, se 10 entrarem com a reclamação trabalhista, eu vou pagar parcelado, sem juros e um menor valor. Bom, então eu economizei de 40. E, infelizmente, é assim. Só que eu acho que tem outras leis, né? Diferentes, não só as que regem a terra, mas a gente tem outras leis aí de retorno, de Sim. energia, de fé. Eu acho que tem outras coisas aí que regem. Então, tem algumas coisas que eu falo, os olhos carnais veem, e outras coisas que os olhos carnais não veem. Então, é vantagem? Até onde? É o que eu falo sobre a lei da semeadura, né? Não importa a fé, crença, nada. O que você planta, você vai colher. A semeadura, ela é opcional. Você planta se você quiser. Sim. Agora, a colheita, ela certa. obrigatória, né? E tem uma coisa que eu sempre brinco, sempre falo para as pessoas, pé de coco não dá manga. Ou seja, não adianta você plantar lá o coqueirão e falar, poxa, mas deu coco? Amigo, vai dar coco. Mas eu queria manga, então. Mas era manga, então, que você tinha que plantar. E aí nós falamos sobre a história do reclamante, né? E agora uma história cabulosa do reclamado. Reclamada tem o reclamado também, que às vezes, enfim, deixa eu imaginar, deixa eu lembrar de uma história bem interessante. Perícia. Normalmente, perícia é uma situação muito complicada, que não deveria ser, porque eu falo, ao contrário de outros lugares, o nosso país o empresário às vezes reclama muito e fala, poxa, mas a gente só é prejudicado, poxa, mas a gente não tem direito a nada. Mas tem algumas coisas, às vezes, que eu falo que falta um pouquinho de atenção. E uma delas, dentro do direito do trabalho, é o caso de perícia. No nosso país, perícia tem dia,
hora e local determinado. Então, eu sempre brinco com o seguinte, quando vem visita na nossa casa, o que a gente faz? Você arruma? A gente arruma, a gente toma banho, a gente faz faxina, né? Parece que são outras pessoas que moram lá. Chega lá, tá todo mundo bonitinho, as crianças no sofá, é uma benção, né? Vamos dizer a verdade aí que dia de visita é dia de benção. Você fala, As crianças catarrentas tá toda limpinha. Tudo limpinho, cabelinho penteadinho, tá todo... Gente, e a empresa é a mesma coisa. Dia de perícia, você vai, você conversa com o cliente, você fala, você explica, tem dia e hora. A única coisa que a pessoa tem que fazer? Deixar bonitinho naquele dia. E já aconteceu, não só uma, mas mais de uma vez de você conversar, de você deixar tudo bonitinho e chegar no dia, a casa tá bagunçada, a casa tá fora de ordem. E aí não tem o que você fazer. Então, um caso que aconteceu numa empresa que eu trabalhava aqui, Itaquaquecetuba, ela tinha uma cozinha de cores, porque era uma indústria têxtil. Então, ela tinha ali, ela fazia os tecidos, ela tinha uma cozinha de cores. E aí, você chega, você fala com o chefe da produção, você fala com todo mundo e pede para a casa estar arrumada. Perito chegou, tinha tinta até no teto. Ah, mas foi o funcionário. Não, foi desatenção. Ah, mas eu nem me lembrei que tinha perícia hoje. Falta de programação, né? Complicado, né? Então, tem algumas coisas que precisam... Então, assim, já teve de tudo. Então, já teve perícia boa, já teve perícia ruim, já teve reclamante boa, já teve reclamante ruim. Tem juízes, infelizmente, que também... Histórias com juízes de audiências, de juízes que se alteram, de juízes que gritam com o reclamante, de juízes que faltam com a educação. Então, assim, tem várias histórias, né? E eu falo que eu sou briguenta. Já briguei com juiz por causa de cliente, que eu não gosto que fale alto com os meus clientes, que eu não gosto que... Falo, meus clientes são meus clientes mesmo. Então eu falo, são meus filhos. É que juiz, não todos, né? Mas uma parte de juiz tem o sentimento de Deus, né? Tem. Infelizmente, às vezes acontece. É feio, mas eu não vou dizer eu não vou nem generalizar só juiz. Eu acho que tem pessoas no mundo que o organograma da vida deles funciona assim: Deus, eles, o resto. Então, só tem essas 3 categorias de pessoas para eles no mundo. E, na verdade, eu acho que existe pessoas que é ele, Deus e o resto. Infelizmente, a gente esbarra com essas coisas. Mas tem muita coisa legal, sabe? Tem muita coisa que eu vejo nesses anos de direito empresarial. Muitas empresas, por exemplo, que chegaram para nós lá. Por exemplo, nós já recebemos empresas que tinham 150 reclamações trabalhistas quando chegou para nós. E tava a casa daquele jeito, né? Faz acordo ali, minimiza aqui, como é que faz? E hoje, esses mesmos clientes não têm reclamação trabalhista. E quando tem, a gente vai para a audiência com a seguinte postura. Doutora, tem acordo? Não. Nem R$1, doutora? Nem R$1. Porque a gente sabe que hoje a casa está em ordem de tal forma que quem entra é aventureiro. Não tem, de fato, nada para pedir. E eu falo, por incrível que pareça, as pessoas acham que o advogado quer mais é que tenha problema, quer mais é que a casa esteja bagunçada. Não. Para nós que trabalhamos com direito empresarial, a maior satisfação é quando a empresa chega nesse nível. É a gente realmente pegar a casa bagunçada e realmente saber que, por exemplo, na área do direito do trabalho, ele vai ir para a audiência e não vai oferecer acordo. Por quê? Porque não tem nada errado. Porque, de fato, ele pode deixar o juiz sentenciar o processo que a ação vai ser julgada improcedente. Esse, para nós, é o maior retorno que a gente pode ter de um cliente. Dentro da área civil, por exemplo, o que é muito satisfatório para nós? Quando tem qualquer tipo de resolução ou alguma execução de contrato, a gente poder ir para a audiência e falar, não, eu não vou fazer acordo. Por quê? Porque o meu contrato tem cláusulas que me garantem. Está bem amparado. Está né? bem amparado. No direito tributário, a mesma coisa. Qual é a nossa satisfação? Quando o cliente está trabalhando dentro do melhor regime, onde ele está pagando a menor tributação possível, quando ele está recuperando o crédito, se possível, ou seja, a gente consegue identificar se ele pagou a maior, se ele pagou o tributo que ele não deveria, e a gente consegue identificar isso e reverter isso em forma de crédito, ou mudar o regime, muitas vezes, para um regime que seja melhor para ele, né? Então, isso para nós é o melhor direito. Então, nem sempre, quando tem problema ou quando tem demanda, é a nossa satisfação. Para nós, o cliente entrar com um problema e depois ele trabalhar redondo, esse sim.
Esse é o nosso foco. É isso que, de fato, move a gente dentro da Camargo, é essa diferença. A gente até brinca que tem o jeitinho Camargo de ser. Quem conhece não quer largar mais. Por quê? A gente gosta de acolher. A diferença é você ligar e ser atendido. Não é aquela coisa, puxa, eu não consigo falar com o meu advogado. Puxa, eu não consigo um retorno. Então, para nós, esse é o que motiva, sabe? É realmente arrumar a casa. Deixar a casa em dia de visita para sempre. Entendi. Esse é o legal. E aí, agora falando um pouquinho mais sobre LGPD, você falou que fez uma pós, né, referente à proteção de dados. É uma lei nova, né? Você falou que saiu ali em meados de 2018, né? Isso. Qual que são os impactos disso dentro de uma empresa, né? Fiquei sabendo, até mesmo a senhora comentou comigo, sobre uma condenação de uma MEI, né? De uma ME, na verdade, de R$15 mil, né? Isso, então... Qual que são os impactos de uma LGPD dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, de um comércio, um prestador de serviço, tudo? Hoje, eu, em particular, tenho atuado fortemente aí na adequação das empresas na LGPD. Então, como eu falei para você, eu estudei bastante, fiz vários cursos, fiz uma pós-graduação. Hoje eu tenho uma pós-graduação em adequação e em encarregado de dados. Então, hoje, muito mais do que adequar, eu consigo treinar as empresas para ter ali o seu encarregado de dados ou de PO, consigo oferecer esse trabalho de uma forma muito mais efetiva e também pela experiência de várias empresas já adequadas. Então, como você falou, ela é uma lei de 2018, só que ela passou de fato a vigorar em 2020. Chegou aí no meio da pandemia, com todos aqueles problemas aí, o governo entendeu em dar uma parada, uma pausa ali nas sanções. Então, ela começou a vigorar em 2020, mas as sanções começaram a valer de fato desde 2021, agosto de 2021 para ser exata. E o que acontece é que as pessoas falam assim, puxa, mas é nova. Bom, nova até a página 2, porque a gente já está em 2023 e a maioria das pessoas não sabe nem do que se trata. Ou seja, tá todo mundo aí no risco. Por quê? Tá todo mundo obrigado, Lucas. Todo mundo. Então as pessoas acham, não é para mim. Na minha empresa não tem dados. Não, da MEI até a multinacional tá todo mundo obrigado. Então se você tiver um funcionário ou um cliente pessoa física, você tem dados dentro da sua empresa. Então, mas eu só vendo para a empresa. Você tem funcionário? Então, você tem os dados do seu funcionário. Então, você tem responsabilidade. E até mesmo responsabilidade pelos dados da empresa também, né? Os dados da empresa em si, não. Os dados do CNPJ, pessoa jurídica, eles não são protegidos. São públicos. Exatamente, eles não são protegidos pela LGPD porque eles são públicos. Mas os dados pessoais dos seus funcionários e dos seus clientes, você tem toda a obrigação agora de protegê-los. Então, todo mundo está obrigado. É o primeiro ponto. É porque antigamente tinha muita questão de venda de lead, né? Então, as pessoas vendiam muito listas de vários tipos de contatos, né? Mas ainda tem, Lucas. Parece uma coisa incomum, mas as pessoas ainda compram muito mailing, compartilham mailing de forma indevida. Então, às vezes eu tenho uma empresa, eu vou abrir uma empresa, olha, eu vou te passar um mail que eu tenho aqui, eu vou colocar os seus dados num grupo, até o grupo de WhatsApp. Isso é uma questão discutível, porque hoje você pode ver que cada vez mais nós temos ferramentas dentro do WhatsApp limitando o acesso, porque virou uma coisa completamente desenfreada. O seu número de telefone virou uma coisa pública, né? Além de pública, você perdeu o domínio, porque as pessoas começaram a te colocar em grupos, te colocar em locais que você talvez não quisesse estar. Então, hoje nós já temos aí até ferramentas dentro do WhatsApp que te limitam. Não é assim. Você não vai colocar o meu número em qualquer grupo, tem autorizações para você pedir para poder entrar. Então, o impacto sobre a empresa qual é? Primeiro, toda empresa precisa se adequar. Se eu não me adequar, o que acontece? Bom, eu posso sofrer fiscalização, eu posso sofrer multa, eu posso sofrer bloqueio de dados, eu posso ter essa situação, se de repente o descumprimento da lei, ela pode ser exposta, porque a NPD, que é o órgão que fiscaliza essa questão da LGPD, ela pode publicizar, ou seja, ela pode, por exemplo, solicitar que você coloque num jornal de grande circulação da sua cidade ou numa rede social informando que você teve um vazamento de dados. Eu falo que confiança e o nome de uma empresa é uma coisa que a gente demora muito tempo, né? Quem é empresário sabe a dificuldade que é para construir o seu nome. Agora, você imagina você ter que publicizar e falar, olha, na minha empresa eu vazei dados. Quanto de confiança você não perde? Se não tudo,
né? Você pode desestabilizar muito bem uma credibilidade. Imagina uma empresa que trabalha com e-commerce. Se ela tem um vazamento de dados e ela tem que publicar isso dizendo que ela teve esse vazamento de dados, quanto ela não pode ser afetada comercialmente? A outra questão, bloqueio de dados. Você imagina que nem você, uma empresa que trabalha com e-commerce. Em média, quantas vendas vocês fazem por dia hoje no e-commerce? De 600 a 1.000 vendas. Agora você imagina, não vou nem colocar muito, tá? O bloqueio normalmente aí da NPD vai de 30 a 180 dias. Se eu bloquear o seu cadastro de cliente, ou seja, você não pode emitir nota, você não pode entregar, vou colocar 5 dias. Quebra. Qual o tamanho do seu prejuízo? Quebra. E isso é uma sanção que pode acontecer. E aí você me perguntou dessa questão da multa, né? Para quem acha que, isso ainda... Será que isso... Eu ouço muito, né? Doutora, mas isso já tá valendo? Isso vai pegar? Não só pegou, vai pegar e... Essa é legal, né? É uma lei, né? Será que vai pegar? Mas você sabe que é uma lei. A gente que trabalha com LGPD, é a frase que a gente mais ouviu nos últimos 3 anos será que vai pegar? Doutora, mas eu acho que essa história da LGPD vai ser igual o kit dos primeiros socorros, né? Todo mundo comprou e depois não vai ter nada? Então, desculpa, alguém tem que dar notícia ruim, esse alguém sou eu. Não é que vai pegar, já pegou, já tá aí, as empresas Mas isso é uma preocupação obrigadas. Mundial também, né? Não é nacional, não Exatamente. É do Brasil. Não é nenhum mérito. Você sabe que no nosso país, infelizmente, em poucas situações, e talvez por preguiça do nosso povo, nós somos pioneiros em poucas coisas, né? A maioria das vezes não é porque, nossa, o brasileiro tá preocupado, nossa, porque os... Não, infelizmente, a gente meio que dança a música que vem de fora. Então, a GDPR, que é a LGPD lá de fora, ela veio da Europa. E lá ela começou em 2012. Ou seja, hoje, em 2023, os caras tocam a vida com normalidade. Cuidar de dados... Se tornou muito importante. É muito importante, até porque dados é o novo petróleo do mercado. Lá fora se entendeu muito rápido que os dados das pessoas valem muita grana. Você conhecer o seu cliente, saber o que ele compra, quando ele compra, onde ele compra, isso é um baita potencial de mercado. Então, isso veio de lá para cá, em função de o Brasil começar a ter óbice para negociar com a Europa, aí sim acendeu a luz e viemos para a LGPD. Mas no nosso país as coisas, elas sempre andam de trás para frente, né? Primeiro vem a lei, depois vem o problema, depois eu vejo como é que eu emendo a lei para resolver o problema que eu não tinha antes. Então a lógica é mais ou menos essa. Então para o pequeno empresário hoje, ele precisa estar atento sim. A gente falou das multas, uma MEI, né, no Espírito Santo foi multada, foi a primeira empresa multada, foi agora em julho de 2023, e ela levou 2 sanções, além de outras advertências, então foram 2 sanções de R$ 7.200 cada uma. Então, 14.400 para um microempresário hoje, tem microempresário que não fatura isso no mês. Sim. Então, você imagina você levar 2 multas, fora o estrago, porque ela foi a primeira, o Brasil inteiro... Olhou para ela. Olhou para o ramo dela. Então, assim, é um estrago que provavelmente para uma microempresa é irreversível. Telemarketing. Então, eles tinham lá uma série de... o maior problema deles lá era justamente os mailings, que eram compartilhados, que eram retidos sem nenhuma base legal, ou seja, eu não posso mais ficar pegando os dados das pessoas sem motivo. Então, dentro dos impactos e dentro das dicas que a gente pode dar aí para os empresários, o que é? Menos é mais. Então, eu parto sempre da dica número 1 hoje para os empresários quanto menos dados você puder ter do seu cliente ou do seu funcionário dentro da sua empresa, melhor. É o melhor caminho. Então, aquele hábito que nós tínhamos de repente, eu vou vender para você um sapato, mas eu quero o seu nome, seu RG, seu telefone, o nome do filho, o nome do cachorro. Para que você quer isso? Não sei, vai que eu preciso. Não é o melhor caminho. Você vai vender um sapato? Você vai entregar o sapato aonde? Eu comprei em Poá e vou entregar em Arujá? Bom, então eu preciso saber do seu nome, o seu CPF, porque eu vou gerar uma nota fiscal, e o seu endereço. Se no primeiro momento, é isso que eu preciso. Por quê? Eu vou gerar a sua nota fiscal. Momento 2, você vai pagar. Ok, aí eu preciso dos seus dados de cartão de crédito. Por quê?
Eu não sei se você se recorda, há bem pouco tempo atrás, a gente começou a entrar nos sites e a maioria dos sites, para você acessar, você tinha que fazer um cadastro do tamanho Gigantesco. do mundo. Para poder olhar. Mas eu quero só olhar uma blusa. Para que eu preciso te dar meu nome, meu endereço? Ah, mas isso a gente usa para marketing. Tá, mas para marketing, para mais o quê? O que você está fazendo com os meus dados? Então, eu tenho direito. Então, as pessoas falam assim, então quer dizer que agora a lei veio para atrapalhar a nossa vida. A gente não pode fazer mais nada. Eu não posso mais, por exemplo, fazer uma pesquisa com o meu cliente. Pode, desde que você seja claro, desde que você avise ele do que você está fazendo. Se você consegue um banco de dados, né, de contato, de WhatsApp, e você entra em contato com aquela pessoa, mesmo ela não sendo cadastrada com você, pode ser sofrido algum tipo de sanção na LGPD ou não? Sim, porque de onde a gente já parte do princípio de onde eu consegui esses dados. Eu posso ter um problema já daí. Ponto 2, aquela pessoa me deu o consentimento para que eu possa entrar em contato com ela? 3, eu dou alguma opção para aquela pessoa sair daquele contato? Então, só aí eu já tenho 3 pontos importantes. Porque tem algumas situações dentro da LGPD em que eu posso manter um contato. Vamos imaginar aqui, vou dar um exemplo. Você realizou um evento aqui dentro da Valentina e aí você chamou os empresários da região para fazer um coffee, você apresentou a sua linha de produção, você fez uma palestra sobre e-commerce e ali você fez uma lista pedindo para os convidados colocarem nome, telefone e e-mail. Bom, eu vim como convidada, participei e amanhã você pediu aí para o seu pessoal do administrativo mandar um e-mail agradecendo cada uma das pessoas. Olha, Juliana, obrigado pela sua participação, foi um prazer tê-la aqui conosco, etc e tal. Vai ser uma surpresa para mim? Não, eu estive no seu evento ontem. Você deu. Eu dei o e-mail e tal. Agora, vamos imaginar que eu, né? Aí você, um monte de gente, fala, poxa, doutora Juliana, olha que lista legal aqui, ó. Você não quer entrar em contato com essas pessoas para ver se elas querem ser sua cliente? Aí eu vou mandar um e-mail lá da Camargo. Oi, tudo bem? Aqui é a doutora Juliana, eu sou do direito empresarial. Você não quer receber uma visita? Você não quer receber uma proposta? Primeira pergunta que a pessoa vai fazer, mas da onde você conseguiu os meus dados? Eu posso até responder, o Lucas me deu a lista. Aí eu vou falar assim, mas eu não autorizei ele dar a lista. Aí a gente já tem um problema. Porque ele não deu o consentimento. Eu posso muito bem dizer ali para ele, então você me desculpa, não vou te incomodar mais, e encerrar por ali. Mas eu tenho um ilícito ali já? Eu já tenho um ilícito. Mas eu posso diminuir a confusão dando a opção de saída. O que acontece na maioria das vezes quando as pessoas pegam um e-mail ou quando a gente recebe uma chamada de telefone dessas empresas é que ninguém nos informam, né? Ninguém nos informa de onde veio esses dados. Como que eles conseguiram, de que forma, onde isso é armazenado, com quem compartilha. Esses dias eu vi uma política de privacidade muito interessante. Eu fui fazer um cadastro no Deezer, que é aquele de música. Uhum. E aí eu até tirei um print, que eu falei, puxa, eu vou levar... Então a senhora lê as políticas de privacidade. Eu sou a única pessoa do planeta. Doutora Juliana é a única pessoa que lê. Eu, pelo amor de Deus. As pessoas, sabe o que elas fazem? É uma brincadeira que eu sempre faço, não li e concordo. Né? Porque lá tá escrito assim, li e concordo. Sim. A maioria das pessoas não li e concordo. Com certeza. Então a doutora Juliana lê. Então, depois eu te conto uma coisa interessante sobre políticas de privacidade. Mas eu fui lá olhar a política de privacidade do Deezer, antes de fazer o meu cadastro. E aí, eu achei uma coisa muito interessante, mas boa, por um lado. E de outra, assim, foi tão honesta que eu acho pouco provável que alguém aceite. Lá tinha um aviso que dizia o seguinte... Olha, você está fazendo seu cadastro no Deezer, você vai partilhar aqui conosco, vai escutar as músicas, vai ouvir os podcasts, tará. E aí tinha um cashbox ali para você autenticar ou não. E ele dizia, você aceita compartilhar os seus dados com os nossos 743, eu gravei o número, você aceita compartilhar os seus dados com os nossos 743 parceiros? Eu achei aquilo o máximo, porque ele é mega honesto. Ele tá te falando que ele vai compartilhar os seus dados com 740... mas ele é legal? Não, porque é isso que a LGPD veio trazer. Eu falo que ela tem um palavrão dentro da lei, que é o seguinte...
autodeterminação informativa. Esse palavrão quer dizer assim, eu tenho o direito de saber o que as pessoas fazem com os meus dados. E aí, por ele te dar essa opção, se você deseja ou não compartilhar os dados, ele não sofre, se você colocou que aceita, você não sofre sanção nenhuma. Ele não vai sofrer até a página 2, óbvio, né? Vamos entender aí o que esses parceiros vão fazer. A gente parte da premissa que esses 743 parceiros dele vão agir dentro da lei, não vão extrapolar, ou não vão recompartilhar isso de forma, né? Mas se a gente for falar da Deezer, ela está correta. Por quê? Ela está sendo transparente. O que a LGPD espera de nós é transparência. O que acontece, você falou, né, ela está certa, é a página 2. Mas me corrija se eu estiver errado. Na verdade, ela está certa. Agora, o parceiro que recebeu esse dado, que pode sofrer alguma sanção no futuro, se ele dá... acaba não sendo para ela, porque ela informou que está compartilhando com... Ou ela pode ela pode ser corresponsável. Pode, então é um ponto. Ela não é a responsável, mas é corresponsável. É um ponto mega importante que você tocou, é isso. Porque o que a LGPD traz? Ela traz uma nova visão para aquilo que a gente faz com esses dados. Então, além dela ter ali uma política dizendo o que ela faz, provavelmente ela deve seguir os princípios da LGPD, ela passa, mais ou menos como na legislação trabalhista, ela passa a ser corresponsável. Então, assim, ela precisa escolher muito bem. O empresário vai ter que escolher bem também, além de quem presta o serviço, além do fornecedor, ele vai ter que escolher com quem ele compartilha os dados que ele é responsável. Porque se um desses 743, vamos imaginar que alguém que ele não tem um contrato bem feito com esse alguém, vamos imaginar que é alguém que realmente vai recompartilhar isso de forma indevida, ou vai expor isso de forma indevidamente, ou vai ter um incidente de dados. Se ele não tiver nenhum contrato com essa pessoa, ou se ele não se precaveu em escolher bem esse parceiro, e essa escolha foi diretamente responsável por esse compartilhamento indevido, ele pode sim responder. E aí, então, o interessante seria ter um contrato que respaldasse ele na questão jurídica, do que o parceiro deve tratar esses dados de uma certa forma, de uma certa política. Na real, e aí ele consegue se proteger, se precaver num futuro, aqui deu errado, mas eu tinha um contrato, a responsabilidade é sua, não é minha. E na real, a LGPD ela vem trazer uma consciência de você tem que escolher bem, seja o seu fornecedor, seja o seu parceiro, seja o seu funcionário, seja quem for, você precisa escolher bem essas pessoas. De certa forma, ela te impõe essa responsabilidade. Porque a gente, às vezes, dentro do negócio, a gente olha muito ali. Mas o que ela te traz de responsabilidade? Você vai prestar atenção. Quando a gente faz uma adequação LGPD nas empresas, muitas vezes eu sento com o empresário, porque aquele cara que, de repente, da contabilidade, que ele nunca teve um contrato, a gente vai ter que repensar. Porque, de repente, ele, além de não ter o contrato, o cara não tem nenhum tipo de precaução, o cara não tem nenhum tipo de contrato, o cara não tem nenhum tipo de armazenamento seguro. A gente vai ter que rever até com quem a gente faz negócio. É meio que um efeito cascata. Esse efeito cascata já tem sido sentido de quem trabalha com grandes empresas. Porque hoje, quem trabalha com empresa multinacional já não faz mais negócio se você não tiver adequação LGPD, porque ele sabe que pode respingar nele de alguma forma. A maioria das multinacionais hoje já estão adequadas há 2, 3 anos. E você só recebe quando você é fornecedor, de alguma forma, você só recebe um comunicado falando, você tem 30 dias, você tem 90 dias para se adequar. Se você não tiver adequado, não faço mais negócio com você. Então, esse efeito cascata vai ir cada vez mais afunilando. Vai cada vez mais afunilando e, de fato, a gente vai ter que começar a escolher bem. Vou ter que escolher bem o contador, eu vou ter que escolher bem a empresa que faz o meu plano de saúde, eu vou ter que escolher bem o meu convênio farmácia. Se eu tiver clientes, pessoas físicas, como no caso de vocês no e-commerce, eu vou ter que prestar atenção em quem é o meu transportador, quem é o cara que, de repente, faz o meu recebimento, com quem é que eu compartilho na cadeia, desde a hora que o dado entra na minha empresa até a hora que o produto chega no cliente. Então, é uma coisa que a gente tem que ir prestando atenção. Então, assim, como eu já disse, não é que